Presidente, muitíssimo obrigada, é uma honra. Nós sabemos perfeitamente do constrangimento de tempo e sabemos também da importância da sua fala para esse nosso projeto, que é um projeto que nos é muito caro pelo que rende para os jovens e para os estudantes e tudo isso. É um prazer conversar um pouco. Sim, e nós gostaríamos de organizar a entrevista com, digamos, o que foi que te levou às ciências sociais. Quer dizer, isso, podemos fazer uma breve passagem por uma família que é uma família de políticos também, e se isso teve alguma interferência, alguma influência nessa sua vocação, e aí seguir. Na vocação para sociologia? Para ciências sociais, sim. Bom, pode ser, não sei. Começando pela família. Minha família é basicamente militares ligados à política e tal. Meu pai era militar, era general, na verdade, mas foi deputado também e era advogado. E era ligado aos movimentos sociais também. Quando foi candidato aqui a deputado, teve apoio dos sindicatos, da esquerda e tudo mais. E era um homem, enfim, letrado. Não é? E se houve alguma influência doméstica de família, foi primeiro que as discussões políticas eram permanentes na minha casa. Né? Meu avô também foi, meu bisavô, enfim, todo mundo lá teve algum grau de participação na vida política. E, então, isso, digamos, abre a cabeça para as questões políticas. E como eram pessoas, meu pai, né? Nem todos, tem um setor da minha família bastante conservador, mas meu pai não era conservador. Então, abre a cabeça também para as questões sociais. Né? Na verdade, quando eu fui para a sociologia, o que eu queria fazer era socialismo, não era sociologia. Né? E a ideia era mudar o Brasil, não era tanto... E, na verdade, no começo foi até um choque à universidade, porque eu entrei aqui na faculdade, que era aqui perto de onde nós estamos hoje, aqui no centro de São Paulo, naquela ocasião, devia ser em 48, 49. Bem, e a faculdade que eu estudei, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? O curso era de Ciências Sociais. Então, era de Antropologia, de Sociologia e de Economia. Tinham essas matérias e outras mais. Mas era muito abstrato para quem queria mudar o mundo. Né? Naquela altura, eu tinha muita ligação com a literatura, na verdade, e a influência maior, no caso meu, era da literatura nordestina. Então, era Graciliano Ramos, Jorge Amado, Zé Lins do Rego. Era aquela descoberta da pobreza no Brasil, de um outro Brasil, para quem era do Sul, era um outro Brasil, que era muito forte essa influência. E também os europeus, não é? A gente lia, e os americanos, As Vinhas da Ira, mas tudo sempre com essa orientação, digamos, que o mundo é injusto, você tem que melhorar o mundo, tem que mudar o mundo e tal. Então, a ideia era essa. Quando chego na faculdade, os meus professores discutiam teoria. Por exemplo, em filosofia, não foi no primeiro ano, foi no segundo. No primeiro ano foram os pré-socráticos. O primeiro trabalho que eu escrevi foi sobre Parmênides. Né? Você imagina, para quem está querendo mudar o mundo, escrever sobre Parmênides não é propriamente gratificante. Né? Bom, e até que quem dava essa aula sobre os pré-socráticos era um professor que era comunista, o próximo. Ele era muito interessante. Tentava dar uma coisa viva. Bom, mas sociologia, que era onde eu fui depois, era primeiro o Florestan Fernandes, depois o Roger Bastide e o Antônio Cândido, no segundo ano. Bom, nessa época o Florestan tinha escrito a Organização Social dos Tupinambá e estava preparando a tese dele sobre a função social da guerra entre os Tupinambá. E ele estava muito envolvido nisso e discutia método funcionalista. Mas ele nos fazia ler Mannheim. Mannheim era aquilo, para nós, era uma abertura de espírito, porque falava de alguma coisa que nos interessava, planejamento, democracia, não sei o quê. O grande manual era de um alemão chamado Hans Freyer. E o Hans Freyer, que afinal foi até meio nazista. Mas, enfim, teoria sociológica. Os alemães nós líamos pelo Raymond Aron, que tinha um negócio sobre a sociologia alemã. Né? Bem, depois foi Max Weber. Max Weber, quando o Florestan também dava Max Weber, mas quem mais nos fez entender foi o Antônio Cândido.
Então, você tinha já começava a nos aproximar de alguma coisa que pudesse interessar mais. E o outro professor era o Fernando de Azevedo, que era durkheimiano, né? Bom, e nós levávamos aquilo muito a sério. Aquilo era quase um convento. A gente lia sem parar todos aqueles autores e tal e coisa. Mas tudo isso era muito distante das minhas preocupações que me levaram lá, até a faculdade, né? No segundo ano, nós tínhamos um professor de filosofia que nos dava Kant. E ele era professor do Collège de France, na França. Ele dava aula em francês e citava a bibliografia em alemão. Você imagina que para nós aquilo era uma balde de água fria, né? Bom, no segundo ano, quase todos os professores davam aula em francês. Aqui nós estamos no curso sobre sociólogo de língua portuguesa. No meu segundo ano de faculdade, quase todos falavam em francês, davam em francês a aula. Você imagina, quem sabia francês era um grupo pequeno de pessoas. Mas era assim, né? Então, foi difícil. Realmente, não obstante isso, eu me interessei, porque eles eram bons, né? E eram bons e tal, eu me interessei bastante pelas coisas. Numa certa altura, o Florestan Fernandes, que era muito jovem, eu tinha 17 anos quando entrei. Depois o Florestan tinha 10 anos mais que eu, ou pouco mais talvez. Mas eu nunca esqueci que ele foi tomar café comigo aqui, perto de onde nós estamos hoje, na Avenida São João, e começou a me doutrinar que eu devia me dedicar à sociologia. Porque havia muita disputa entre os professores. Vai para a antropologia, vai para a economia, vai para a ciência. Ciência política não se falava. Não é? Professor, não, você tem que ser sociologia e tem que ser professor. Enfim, começou a me motivar para a sociologia. E, de fato, meu casamento com a sociologia se deu mais tarde. Eu devia estar no terceiro ano da faculdade, quando nós fizemos uma grande pesquisa, eles fizeram, sobre os negros em São Paulo. E era o Florestan e o Roger Bastide. E aí nós andamos muito em Cortiço, aqui no centro, isso aqui tinha chamava-se Buraco Quente, aqui não longe de onde nós estamos, era um cortiço enorme. E aí aquilo começava então a ter um pouco mais de relação entre a motivação de ir para a faculdade e os estudos que nós fazíamos. E eu comecei por aí, a discutir a questão de negro, e depois escrevi 2 livros sobre negros e tal. Mas nessa época, a faculdade aqui, a academia, era academia, quer dizer, não tinha muita coisa a ver com a vida política, né? E, de alguma forma, eu fui cooptado pela academia. A política entrava via minha casa, né? E quase que era, como é que eu vou dizer, discrepante você estar preocupado com política. O que era mesmo coisa é a academia, né? Nós tínhamos uma formação bastante rigorosa à la europeia.